ligado, está tudo conectado, a história está se repetindo, Marx está certo, ele já falou aquela frase célebre dele, né? A história primeiro se repete como tragédia, né? Ou como farsa, a segunda como tragédia, não lembro. Ou, enfim. Enfim. É, eu estava falando sobre a aula de ontem, né? Industrialização e comércio. Aí hoje eu vou entrar na industrialização brasileira. E como é um assunto mais longo, eu deixei separado essas duas partes. Eu vou apresentar aqui agora. É, como a gente estava falando ontem, né? Industrialização e comércio. Aí hoje a gente entra na parte de industrialização no Brasil. Industrialização brasileira, né, no caso. O processo de industrialização brasileira, ele é considerado tardio, quando comparado com a industrialização dos países capitalistas centrais. Ele teve início somente no século XX, quase 200 anos depois da industrialização na Europa. Foi somente na terceira fase da industrialização no Brasil que o governo e a classe burguesa fizeram maciços investimentos no setor, adquirindo maquinários e melhorando o setor de transporte e energia. Fator esse que tornou o país competitivo e apto para receber indústrias mundiais, integrando-se ao sistema capitalista global. Atualmente, o Brasil, o Brasil encontra-se totalmente industrializado, participando de todos os tipos de indústrias, com economia global forte e caminhando para uma independência tecnológica e econômica. O Brasil conheceu seu primeiro grande surto industrial já durante o segundo reinado, muito em função das ações do Barão de Mauá e outros investidores da época. No entanto, podemos dizer que o país se industrializou de maneira mais sólida somente na primeira metade do século XX. O crescimento industrial brasileiro surgiu com uma resposta ao contexto econômico e político da época. Com a quebra da Bolsa de Valores de Nova York, o Brasil sofreu gravemente os efeitos da crise econômica, que passou a assolar o mundo capitalista, uma vez que sua estruturação de divisas era basicamente pautada na exportação de café, cujo preço entrou em declínio. Graças a essa conjuntura, bem como ao elevado grau de insatisfação política de algumas frentes de poder do Brasil, né, na época, Getúlio Vargas assumiu o poder por meio de um golpe de Estado e passou a tomar uma série de ações para desestruturar a economia cafeeira, no sentido de estimular a industrialização nacional. Posteriormente, já no governo do Juscelino Kubitschek, esse processo de industrialização foi intensificado, com a abertura econômica para a entrada de empresas estrangeiras multinacionais. Porém, em termos geográficos, essa industrialização não ocorreu de forma homogênea sobre o território nacional, sendo majoritariamente direcionada para a região sudeste do país, com destaque para a cidade de São Paulo e seu entorno. A esse fenômeno deu o nome concentração industrial. Essa aglomeração de indústrias ocorreu por uma série de motivos, com destaque para a localização industrial da capital paulista e principalmente para a infraestrutura privilegiada que a cidade sustentava em função de seus crescimentos oriundos da economia cafeeira. Além desses fatores, São Paulo oferecia mão de obra abundante e barata, além de um amplo mercado consumidor. Graças a essas condições, a industrialização predominante em São Paulo
propiciou também o crescimento elevado da população dessa cidade, em função das migrações referentes ao êxodo rural. E ao longo do século XX, da chegada de imigrantes oriundos de outras regiões do país. Porém, a partir de 1970, essa concentração industrial foi sendo gradativamente diminuída até iniciar um processo inverso de desconcentração industrial, também conhecido como deseconomia de aglomeração ou deseconomia de escala. Assim, regiões como o Centro-Oeste e o Nordeste brasileiro iniciaram as suas respectivas condições de estruturação industrial, que tiveram como causas principais a instalação de uma infraestrutura que permitisse esse processo, e principalmente a chamada guerra fiscal, em que os estados passaram a competir pela presença de indústrias em seus territórios através da concessão de incentivos fiscais. Características da industrialização do Brasil. O Brasil faz parte do grupo de países que realizaram sua industrialização de forma tardia, no século XX, ou seja, bastante atrasado em relação aos pioneiros da industrialização. Como a gente falou ontem, os pioneiros seriam a primeira parte, né, o primeiro período, que seria no século XVIII. Dentre os fatores que explicam essa situação, podemos considerar o fator histórico como sendo o mais influente, pois na ocasião, no início da industrialização, o Brasil era colônia de Portugal e estabeleceu durante o período colonial uma forte parceria comercial com a Inglaterra, que foi o primeiro país a se industrializar. Dessa forma, o Brasil passou a fornecer matéria-prima e produtos agropecuários. Na contramão do processo, industrializou-se fortemente ainda no século XVIII. Em 1785, porém, a colônia foi proibida de produzir produtos manufaturados. Dessa forma, o que restou para o Brasil foi continuar com a sua economia agropecuária. Ao se industrializar, o que ocorreu somente na década de 1930, a indústria encontrava-se concentrada na região sudeste. Ela só foi descentralizada indo para as demais regiões na década de 1970. Industrialização do Brasil de 1920 a 1964. A estrutura econômica brasileira modificou-se radicalmente no século XX, segundo o livro feito pelo IBGE, intitulado Estatísticas do século XX. A taxa de crescimento do PIB per capita variou positivamente nas 4 primeiras séries de 20 anos. 1,3% ao ano de 1900 a 1920, 2,9% de 1920 a 1940, 3,8% de 1940 a 1960 e 4,6% de 1960 a 1980. Os últimos 20 anos do século foram insuficientes, com o PIB variando 0,3% por ano. O país passou de uma economia com grande dependência do comércio do café e da borracha para a industrialização e diversificação de maneira rápida e dinâmica. Aí a gente entra na explicação de períodos do processo de industrialização no Brasil. O primeiro período foi de 1500 a 1808, quando não se falava em indústrias no país, pois o Brasil era colônia de Portugal. De certo modo, fazia-se restrição ao processo industrial. E a produção existente na época era tradicional, com o uso de mão de obra. O segundo período foi de 1808 a 1930,
quando houve a implantação de algumas indústrias no país. Essas indústrias deveriam seguir algumas regras, como o protecionismo econômico instaurado em 1828, o qual determinava que todos os produtos vindos de fora do país, especialmente Inglaterra e Portugal, sofreriam um acréscimo de valor em 15% e 16%, respectivamente, tarifa que dificultava a importação comercial e favorecia o desenvolvimento da indústria brasileira. Mais tarde, em 1844, o valor da tarifa para os produtos importados subiu para 60%. E nesse momento foi criada a Lei Alves Branco. Dessa forma, investir no setor industrial era algo interessante e bem visto pela classe burguesa do país. Naquele mesmo momento, observou-se um declínio da principal atividade econômica do país, a produção cafeeira, e ocorreram fortes investimentos na produção industrial, isso é, em maquinários, transportes e portos do Brasil, favorecendo assim o avanço da industrialização brasileira. As primeiras indústrias do país estavam ligadas à extração mineral, produção de calçados, tecidos e alimentos. O terceiro período foi de 1930 a 1955. Foram observados maciços investimentos no setor industrial, tanto de iniciativas privadas quanto do governo brasileiro, na tentativa de alavancar o setor. Foram realizados avanços no setor de transporte, com aberturas de ferrovias e rodovias. Observou-se também o desenvolvimento do setor energético no Brasil e de logística. Foi instalada a Companhia Siderúrgica Nacional entre 1942 e 1947, que contribuiu para a oferta de matéria-prima para a indústria no país. Em 1953, foi criada a Petrobras, maior empresa estatal do setor energético petroleiro do Brasil. O Brasil, nesse período, viu-se preparado para o amplo desenvolvimento industrial e para os maciços investimentos no setor. Diversas políticas públicas foram criadas para promover o desenvolvimento econômico, rumo à industrialização completa e eficiente. Já o quarto período é de 1955 até os dias atuais. Foi marcado pelos projetos políticos instalados no governo do presidente Juscelino Kubitschek, que promoveu uma intensa abertura econômica do país para as empresas multinacionais, ampliando fortemente a abertura de novas empresas dos mais variados tipos, incentivando o consumo, o consumismo e a competitividade, tanto internos quanto externos. O Brasil, a partir daí, pôde conhecer o mercado de consumo externo e integrar-se aos processos de exportação e comércio global. Alguns setores industriais não sofreram tantos investimentos, como de tecnologia de ponta, o que tornou o Brasil um país dependente econômica e tecnologicamente de outras economias globais. Na década de 1990, o país experimentou um forte crescimento econômico industrial, o que resultou no aumento do produto interno bruto e gradativo aumento da qualidade de vida da população, bem como aumento do consumo. Esse fenômeno perdura até a atualidade, colocando o Brasil entre as maiores potências econômicas. Posso compor, Karen? Pode, Você pode voltar só naquela última, só para eu lembrar as datas. pode. Os alunos vão ver isso ainda. Eu nem sou responsável por história, mas enfim. Mas como as datas não. Por isso que eu adoro história e geografia, né? Como as datas não são coincidência, né? Que a gente tem basicamente toda a parte que a gente era colônia, a gente não tem indústria, porque não faz sentido ter indústria numa colônia, não serve para nada isso.
Aí a partir de 1808 ainda é colônia, mas até 30 a gente tem o início da Era Vargas, que também tem uma coisa ou outra. E o maciço investimento é basicamente Era Vargas, gente. Era Vargas é de 1929 até 45. E 55, que é o último período, é justamente o JK, que o JK ele abre as indústrias para o mundo, para a gente começar a ter carro e virar um país de rodovia, né? E aí depois tem ditadura, enfim. Mas a gente tem esse problema de que a gente teve, na verdade, um único período de investimento de verdade, né? A gente teve 25 anos de indústria. Sim. E depois a gente abriu o mercado, que é importante, mas quando você abre o mercado não tem incentivo para produzir coisa interna. Por isso que a gente não tem, por exemplo, computador brasileiro praticamente. Tem a Positivo, mas é uma coisa muito rasa porque vale mais a pena ser importar da Apple, entendeu? Sim. E aí a gente fica na mão de exatamente empresa isso. estrangeira, entendeu? Vocês vão ler tudo isso em história também, fiquem tranquilos. É muito correlacionado, né? História e geografia, tipo, é bem... É por isso que eu adoro. Sim. E agora a industrialização atual, né? Atualmente, o país vive um forte crescimento e desenvolvimento industrial. Essa parte eu ainda não concordo muito com o governo atual, né? Mas tudo bem. Motivado e influenciado pelo capital externo e pelas multinacionais instaladas em nosso território. Há um forte desenvolvimento industrial nos diversos tipos de indústria, desde a indústria de base até as indústrias de alta tecnologia. O Brasil é dependente economicamente de outros países, para quem destina sua produção, seja ela industrial ou agroindustrial. Depende das tecnologias produzidas por países desenvolvidos. É aquilo que o Orquiza falou. Não tem computador brasileiro. A gente vai comprar o computador da Apple, vai importar e esse o nosso... Ou até mesmo, por exemplo, celular. Não tem... Eu posso estar falando besteira, mas eu não conheço celular produzido diretamente aqui no Brasil. O que... E os componentes, né, que é o mais importante, as placas de chip, né, Sim, exatamente. que é de alta tecnologia. Com isso, traz uma fragilidade na economia nacional, pois falta investimentos em pesquisa e educação, o que poderia ampliar a produção na área tecnológica e diminuir essa dependência. Os desafios que o país enfrenta na atualidade giram em torno de questões como minimizar a dependência de outras economias e implementar planos governamentais e projetos que viabilizem a produção de ciência e tecnologia para promover o desenvolvimento industrial, que convenhamos com o governo Bolsonaro não vai rolar. O Brasil conta com parques industriais sofisticados e competitivos, de maneira descentralizada em todo o território, com produção de bens e de base, intermediários de ponta. Setores como farmacêutico, automobilístico, eletroeletrônico, energético, têxtil, alimentício, entre outros, são destaques da nossa produção, assim como o agroindustrial. Aí eu preparei também umas questões, mas aí essas questões eu prefiro que vocês respondam em casa e na quinta-feira a gente faz correção juntos. O que vocês acham? Conseguiram entender? Tem alguma dúvida? Alguém tem alguma dúvida? Orquiza, você tem alguma coisa para acrescentar também? Pô, industrialização dá pra falar de bastante coisa, Dá. mas
É porque é isso, é Dá. tudo, né? O que eu acho legal de falar, que tem a ver, é porque os alunos vão puxar isso em história mais para frente, mas industrialização a gente acaba entrando em ferrovia, né? Uma coisa importante Ferrovia, rodovia. que eu não sei o quão isso é óbvio, mas quando eu estava discutindo isso uma vez, a galera não parou pensar nisso, assim. Na escola a gente falava isso, né? O Brasil é um país de dimensões continentais, aquela frase que a gente escutou a vida inteira. E o ideal seria que a gente tivesse uma malha ferroviária no país inteiro, né? Se você constrói a malha ferroviária, você consegue transportar um único trem, ele transporta muito mais toneladas de produtos, seja que for, comida, essas coisas, com muito menos combustível, muito mais barato e você não pega trânsito, né? Só que fazer ferrovia sempre foi muito caro, até hoje é caro, né? Então é uma coisa que você faz para o futuro, você faz para longos prazos, né? E a gente nunca fez, a gente nunca. No café, vai, forçar a barra, os paulistas fizeram assim, mas nunca foi uma discussão séria, nunca foi algo muito válido. E vocês podem olhar, acho que a Karen consegue falar mais disso assim de atualidade, mas um dos maiores problemas que a gente tem hoje é que a gente não consegue levar as coisas para o Brasil, que os produtos não chegam, o nosso frete é caro, coisa que estraga no porto. Tudo é caro, né? Indexado ao dólar. Pode falar, João, eu vi que você levantou a mão. Eu ia perguntar sobre a parceria com a Inglaterra e a respeito dessas ferrovias, né? Os ingleses tiveram um impacto forte na nossa industrialização, justamente quando eles começaram a fazer essa parceria com as ferrovias. E Paranapiacaba está aqui do lado, né? Faz parte dessa história, por exemplo. E tem também um dos empreendedores do processo industrial que daí foi depois tardio, né? Que foi com Salvador Arena, numa parceria com os militares, ele fez a primeira PPP, talvez, do Brasil, uma parceria público-privada com os militares para construir uma ferrovia para escoar o minério até a empresa, até a termomecânica. E que os militares, enfim, deixaram ele na mão e ele teve que finalizar a ferrovia com a grana dele, do próprio bolso, quase quebrou e depois acho que conseguiu. Eu não sei mesmo dessa ferrovia ainda qual que é, né, onde que era, nem sei se é aquela de Perus aí, não sei qual ferrovia que era, mas eu acho que tem essa história. Agora você me pegou que eu também não vou lembrar. Mas a parceria mesmo foi porque, tipo, no comecinho de tudo, tipo, lá a partir do século XVIII, o Brasil ele ainda era colônia de Portugal. Então ele não tinha autonomia para começar uma industrialização por conta própria aqui no nosso território. Então eles tinham que firmar parceria com a Inglaterra e a Europa em si, e o Brasil era responsável por fornecer insumos para esses lugares. Por isso que eu mencionei a parceria com a Inglaterra. Foi isso que... Portugal era dependente da Inglaterra, né, por causa das guerras napoleônicas, né? Sim. Portugal se endividou com a Inglaterra e então praticamente tudo que os portugueses exploravam no Brasil, eles mandavam para a banca inglesa. Né? Sim, exatamente isso. E consequência fácil aqui, todo mundo aqui, vocês são jovens, a maioria é mais jovem que eu, mas vocês estavam vivos na greve dos caminhoneiros. Sim. É uma única categoria, rapaziada. É literalmente uma categoria que decidiu que não ia trabalhar e tipo, eu fui no Ferrou McDonald's. todo mundo. Não tinha pão no McDonald's, tá ligado? Não tinha alface para as pessoas comerem, não tinha nada em lugar nenhum. Porque depende de caminhoneiro. E aí são vários problemas que a galera comentou uma vez. Eu não sei se a Karen você vai falar um dia de. Bom, tem que ter automatização das coisas, né? Dos empregos. Que Assim. o futuro é um dia a gente ter caminhões automáticos, né? Sem motoristas. Ao mesmo tempo que, na realidade brasileira, isso vai demorar para acontecer, porque é uma categoria muito forte dos caminhoneiros. Né? E é um trabalho horrível, que eles têm que se drogar, têm que usar rebite, têm que fazer jornadas horríveis de trabalho, mas é uma puta categoria. Né? E aí eles se organizam em sindicatos e eles pararam o país, porque nós somos um país que vive de caminhão. A gente, infelizmente, não tem trem, a gente não tem nada, e os nossos fretes são muito mais caros por 1 milhão de... E os nossos portos são meio problemáticos também, né? Mas é outro BO. Por isso que a gente tem que fortalecer os movimentos da economia solidária, né? A economia local, a agricultura urbana, a produção
em Sim, agrofloresta, se eu economia não me, familiar. se eu não me engano, quer dizer, eu não tô enganada porque eu tava fazendo parte, né? Eu tava eu tava afiliada ao UP, né? E eles têm parceria com o MTST. Legal. E eles têm também uma. Eles ocuparam. Eu não sei como que fala, eu não sei o termo técnico certinho, mas é plantação. Eles aí chama mãe terra. Eles plantam e vendem pela internet. Tipo, você faz a sua cesta, você compra seu tomate, seu alface, e eles mesmos plantam, né? É tudo orgânico, é bem legal. Então, amores, assim, geografia história é isso, né? Tipo assim, então a gente tá se dando mal por causa de escolhas de 100, 250 anos atrás? É basicamente isso. É, Vocês estavam falando de São Paulo, né, e da industrialização também. Tem os engenheiros lá, o Saturnino de Brito, eu acho, eu não sei qual era o nome do outro cara. Esse é no Rio, né, mas aí o de São Paulo era outro. Quando eles, para fazer as represas, eles urbanizaram a área do leito do Tamanduateí, ali no Vale do Anhangabaú, né, para fazer o viaduto do Chá e toda aquela São Paulo aquela São Paulo modernista, né? E ferraram com a geografia dos rios na cidade, né? E que hoje a gente sofre com as enchentes, com os rios canalizados, e começou com essa industrialização de curto prazo, né? Então eles querem ver o resultado no curto prazo e não pensam no impacto que isso vai causar no futuro. E esse processo da industrialização de São Paulo tem a ver com isso ali, no centro, né? Tem um mini doc muito interessante, ou um doc, né? Talvez ele tenha uns 30, 40 minutos, chama Entre Rios. Muito bom esse doc. Eu vou colocar no link aí no grupo. E fala desse processo da industrialização dos rios de São Paulo no começo do século XX. é, eu vou colocar aqui no drive da sala o. Ah, não, peraí, deixa eu mandar aqui no chat. A gente vai ter o Moodle em breve, tá? Eu juro. Juro, de coração. Relaxa, Orquiza. Peraí, deixa eu colocar aqui no chat e vou colocar no drive da sala também os exercícios. Aí, conforme vocês forem fazendo, se vocês quiserem me mandar por e-mail, eu vou colocar aqui no chat o meu e-mail e vocês me mandam o arquivo já com as respostas. E na quinta-feira a gente corrige juntos. Aí, agora eu vou colocar no drive da sala. Não, eu já acesso. Ô, cara, agora de curiosidade, que faz muito tempo que eu vi geografia pro Enem. Industrialização, eles costumam puxar isso? Eu acho legal para redação, mas geografia eu não faço ideia. Então, pelo menos quando eu fiz o meu, eu lembro que caiu algumas questões de geopolítica, industrialização. É que geografia também não são muitas questões, né? Uhum. E aí eu prefiro passar um compilado de tudo que pode cair do que pecar e deixar alguma matéria que cai e não tenha passado. Não, não, mas eu deixo essa dica para os alunos, por sinal, né? Eu fiz muito mais FUVEST, né? Mas eu fiz o Enem também. Cada vez mais você não consegue entender de que matéria a questão do Enem é. Sim, Então, a maioria das matérias do Enem eu olhava e falava assim, tá, é uma questão de história e de geografia. Ela vale para qualquer um dos lados, não necessariamente. Você tem que saber os dois para resolver a questão. Então você não consegue pensar numa matéria só. Se isso é bom ou ruim, eu não sei dizer. Não tenho uma opinião muito formada sobre isso. Mas a FUVEST ela é muito mais divididinha, assim. Tem de geografia, tem de história. Me ajudava mais para estudar, mas é meio relativo. quando eu estudei também para o Enem, eu fazia também vários. Eu falava, talvez caia esse tema aqui. Eu nunca, tipo, qual é o tema que mais vai. Que tem Uhum. a probabilidade de cair? Eu fazia tudo, tá ligado? Era todos os dias uma redação diferente. Cara, redação, amores, sério. Geografia, atualidades é redação na veia. Dá pra ir Sim. bem pra caramba.
Tanto é que eu tirei, eu acho que 800 na redação. Porra, tá ótimo. É isso que eu ia perguntar, como que tá a avaliação do Enem, assim, e como que é para entrar na universidade, né, na UFJ, na UFABC, né, por exemplo. Bom, na UF eu não tenho muita propriedade para falar, porque eu entrei no IF, no Instituto Federal. Mas eu lembro, e também outras pessoas falando, na época o corte já estava muito alto, né? Para você entrar na faculdade. Agora eu acho que tem aumentado também. Eu já ouvi outras pessoas falando que a nota de corte está bem maior, está bem difícil de entrar. Tá bem complicado. Tem vestibular próprio ou é com a nota do Enem apenas? Não, é Eu tudo tô Enem. falando, nota do A nota Enem. do Enem. Você fez, não sabia que você tinha feito o IF. A gente foi lá essa semana pegar material deles. Ah, legal! Lindo. Nunca tinha ido. Mano, que lugar da hora. É Inclusive, muito legal. Ai, eu tô alunos. morrendo de saudade. Esse ano, pelo Covid, eu não sei, mas ano que vem. Espero que vocês não estejam com a gente ano que vem, mas a gente vai organizar uma excursão para lá. Eu preciso fazer isso, assim, é um lugar inacreditável. Mas a Nossa, é enorme. UFABC, eu não fiz o UFABC, mas eu consigo dar umas dicas, assim. Você faz o Enem, né, e você escolhe a faculdade que você quer fazer. Algumas faculdades, elas dão mais peso para algumas matérias, né? Então eu fiz o FRJ, por exemplo, no Rio de Janeiro. É importante você falar isso, porque no IF também. Também dá No- peso? também tem peso. Como eu fiz geografia, a nota de peso era humanidades. Sim. Humanidades e redação. Isso quer dizer que se você vai melhor nas partes de humanas, a sua nota é maior do que você vai melhor em exatas para alguns cursos do IF, no caso de geografia, né? Sim. História era a mesma coisa. História na FRJ, a minha redação ela tinha peso 3. Então, a nota que eu tivesse na redação, ela valia 3 vezes mais do que as outras notas. O que me colocou na faculdade, sem dúvida, falo na moral mesmo, o que me colocou na FRJ foi redação. E até porque eu fui melhor em matemática do que nas outras matérias, em múltipla escolha. No meu caso, eu fui horrível em matemática. Se fosse para contar com todas as notas, eu não ia entrar por causa da nota de matemática. E a UFABC é exceção a essa regra, tá? A UFABC, todas as matérias têm peso igual. Então, eu não sei porquê, para qualquer curso que você escolher. É 1,5, não sei, é uma conta que eles fazem, mas todas as matérias, então você teria, teoricamente, que ir bem em quase tudo ali. Você ir muito bem em humanas e mal em exatas não tem tanta resolução assim. Você tem que tentar tirar uma média disso, entendeu? Mas, eu falei, tipo, não é tão difícil você tirar uma nota boa em exatas, porque as pessoas erram muito exatas. Então, se você acerta pouco, você já consegue tirar uma nota razoável em exatas, tá? Redação é difícil, geografia eu já acho mais difícil de tirar uma nota boa, porque eles pegam mais no pé, tá? Mas fiquem tranquilos, gente. Eu tenho crise de ansiedade e uma das coisas eu tenho que falar, entendeu? Acho que todo mundo tem, tá ligado? Todo mundo tem. Uma hora ou outra, todo mundo vai ter. E uma coisa que eu quase me fez perder a concentração no Enem foi por causa da minha ansiedade. Então, quanto mais tranquilos e relaxados vocês forem para fazer a prova, melhor. Porque ficar pilhando, vai cair, eu não sei o que eu vou fazer, é bem complicado e te atrapalha muito na hora de fazer a prova. Principalmente na hora de fazer a redação, que você precisa muito de concentração para poder argumentar, né? E a gente vai ter simulado, amores. Pelo menos um eu quero fazer. Eu quero ver se a gente vai ter tempo de fazer 2, acho puxado. Seria legal fazer. Acho 2, acho que a gente tem pouco tempo, vamos ver. Mas pelo menos um a gente vai fazer. E quando eu fiz cursinho tinha isso, ensinar a fazer prova. E fazer prova tem muito mais coisas do que a gente imagina. Tipo, gente, vamos levar um chocolatinho, levar uma água. Se não tá dando certo, dá uma pausa, vai no banheiro. Isso é básico, porque saber fazer prova às vezes ajuda muito mais do que saber a matéria da prova, principalmente no Enem. O Enem não é uma prova conteudista. Eu vou responder aqui a pergunta do José. Eu acho que consegue sim. José. Consegue sim. Tem FUVEST para você se preparar. Se você não entrar esse ano, você pode se preparar para o ano que vem também. Tudo questão de tempo. Eu passei. Eu acho que eu fiquei estudando para poder passar de fato no Enem uns 3 anos seguidos. Com 3 anos eu indo e 2 anos eu pegando nota muito ruim. Até eu pegar uma nota boa. Fala muito do Enem por 2 motivos, assim. Primeiro que o Enem
Você pode prestar qualquer faculdade no país, é a única prova que isso vai acontecer. Eu passei do Rio de Janeiro fazendo prova em São Bernardo, entendeu? Se você não quiser ir para outro estado, você pode fazer IFE, aqui em São Paulo, né? Tem o FABC, tem o IFES, tem a Unifesp. Deve ter mais algum aí que eu não sei, mas tem mais faculdade. Vale lembrar que o IFE também, ele tá na região do estado de São Paulo inteiro. Então tem o Sim. IFE Barretos, IFE Boituva, São Carlos. Então, se você não é necessariamente daqui de São Paulo ou região do ABC, se você for de outro estado de São Paulo, você também consegue entrar. E o Enem a gente escolheu, essa teve essa discussão no começo do ano, por que focar no Enem? Porque eu acho que estudando pro Enem, você meio que estuda para as outras provas. O Enem, ele é a prova mais geralzona que tem, tá ligado? Quem for fazer FUVEST, tipo, tem perguntas sobre o estado de São Paulo na FUVEST. Na minha era múltipla escolha, hein? Por que a gente teve crise hídrica em São Paulo em 2016, 2017? E era múltipla escolha, era muito. Não. E é uma coisa muito específica, então, que eu acho injusto pra caramba, por sinal. O Enem, ele é uma prova do país inteiro, então ele não tem esse tipo de pergunta. E acho que é o ideal para estudar para todas as provas, entendeu? Se você estudasse para FUVEST, você pode ir mal no Enem. Eu não acho que acontece o contrário. E eu falei, eu acho que coloca você em mais faculdades. Mas não é um problema não, José. Acho que a gente consegue tranquilamente estudar para outras matérias. Se você escolher qual for a sua prova, né? Eu vou fazer Unicamp. Aí você fala pra gente, a gente consegue dar uma focada, que a Unicamp é diferente pra caramba, por exemplo. Mas é bem de boa. Eu queria muito poder prestar uma facu longe, assim, mas eu não faria mais porque é caro, locomoção, tipo, até a USP, ou até, né? Um FABC, então. Certeza. Aqui do nosso lado, temos que prestigiar. Não, eu passei no IFE, eu passei em Matutino, né? Então eu tenho que Onde sair que daqui fica o IFE? Eu não conheço. Sabe o terminal rodoviário Tietê? Uhum. É um ponto antes do Tietê. Não é tão longe também. Mas para você fazer de manhã, você tem que acordar 4:30 da manhã, né? É muito perrengue. Não é uma USP. Junto, não é uma USP, mas é foda. Mas saudades. E na questão que aqui em São Paulo eles vão mudar currículo matricular, tipo as matérias que está dando no ensino médio e o ensino fundamental. Será que vai mudar alguma coisa nos vestibulares aqui em São Paulo? Cara, uma pergunta muito boa, Tayla. Boa pergunta mesmo. Eu vi num comentário que eles iriam mudar as matérias. Tipo, se você escolhesse humano, você só ia fazer uma prova de humano. Sim. Olha, normalmente, eu não tô lá na faculdade para ver, né? Normalmente, as faculdades elas fazem uma coisa muito independente. Então, tipo, a galera que organiza a prova da FUVEST, ela não tá muito se importando com a opinião dos outros. Eles fazem a prova deles e os cursinhos que tem que correr atrás. Os cursinhos de pré-vestibular, a gente tem que ficar ligado para dar a matéria que o vestibular cobra, né? Como essa mudança vai para a escola pública, talvez gere uma discussão, mas não vai ser ano que vem. As faculdades elas têm muita autonomia e elas batem muito o pé, tá ligado? Muita coisa que o governo já mandou fazer, elas falam assim, não tô afim, não vou fazer, dane-se. As faculdades elas são muito chatas, é isso, autonomia, elas batem muito o pé com muita coisa. Então, se for ter mudança devido ao ensino médio, não é para ano que vem. Isso é bem tranquilo, assim. Isso vai a bem mais longo prazo. Eles agora, por exemplo, o meu irmão mais novo, ele vai ter que escolher um curso técnico para fazer e eles aumentaram várias matérias. E diminuíram história, filosofia, aumentaram matemática e português. E ele vai estudar tempo integral. E eles querem fazer isso em todas as escolas. Sim. Ano que vem já, né? Isso, ele já está estudando, assim. Karen, você tinha colocado mais alguma coisa para aula? Mas a gente pode ficar conversando aqui, eu só não quero atrapalhar a sua aula. Não, a aula em si mesmo eu já passei. Eu prefiro passar a... Oi, José, pode falar. Você tá mudo. Pode escrever também se preferir, José, mas você tá mudo. Essa questão que a Tayla citou sobre essa mudança nas matérias que vai ser ano que vem, né? Nas escolas, que vai ser optativo, parece. Uhum.
Vocês acham isso uma coisa boa? Não. Nem um pouco. Eu que faço Porque pra mim geografia. isso é totalmente ideológico. Eu acho uma puta ideia idiota, mano. Concordo com você, mas o Não, importante idiota é não, é isso. ideológico, né? Quem propõe isso tem propósito, né? Cara, vamos lá. A ideia. Eu queria. Um dia a gente pode falar sobre isso mais sério. Tem que trazer, explicar o geral. A ideia é relativamente discutível, assim. A ideia geral. Porque na prática elas vão ficar até mais tempo na escola, né? Tem mais tempo de carga horária. Tem essa discussão do tipo, vale a pena ter curso técnico? Porque tem pessoas que têm que trabalhar. Então elas querem só um curso técnico para ir trabalhar. Não é o meu ideal de educação. Eu acho que uma pessoa de 14 anos gostaria de estudar para poder fazer uma faculdade. Não acho que ela tem que trabalhar. Mas eu entendo que tem uma realidade brasileira onde as pessoas de 14 anos não querem, mas precisam trabalhar. Então o curso técnico ajuda elas. Tem toda essa discussão e tal. O problema maior é que tem esse lance de você escolher, né? Teoricamente. Escolher o lado. A partir do momento que você vai escolher, primeiro que eu acho que uma pessoa de 14 anos não tem maturidade para escolher isso. E quando você vai escolher, quer dizer que a escola não é obrigada a dar todos os pontos. Então a gente pode ver cursos indo sumindo, entendeu? A escola não é obrigada a dar a história. E ela, tipo, a Karen vai estar comigo nisso. Não existe mais o historiador e o professor de geografia. Vai existir o cara de ciências da natureza. O cara de ciências humanas. O que é? Não é nada. Eu posso dar essa aula, a Karen pode dar essa aula. Ou seja, um de nós vai ser demitido. Entendeu? Exatamente. Mas esse sistema é aplicado em algum outro lugar assim? No Algum mundo, outro país, quer dizer? Vocês sabem? Cara, aí eu vou ter que pesquisar. É porque eu juro pra você, tipo, cada país tem um nível de escolaridade completamente diferente, assim, é muito incomparável. Eu posso dar uma pesquisada. Eu fico, igual você falou, essa questão, realmente, uma pessoa de 14 anos tem maturidade para saber o que é importante ou não ele aprender. Ele vai saber vai escolher o que for mais fácil. E é muito utilitário esse negócio das matérias obrigatórias e, tipo, história e geografia não é obrigatório. Tipo, o cara não vai ter noção de onde mora. Isso é muito... Não tem como falar que não é ideológico, que tem propósito. O que acontece, se eu não me engano, é o que acontece nos Estados Unidos. E no Canadá. Por isso que eles são um bando de burro em geografia, né? Desculpa. Eu não queria falar exatamente assim, mas Pouquíssimas pessoas nos Estados Unidos podem ir para a universidade, isso é verdade. Não tem universidade pública, todas elas são pagas e caríssimas. Exato. Então, só filho de burguês que pode mesmo cursar uma universidade. Pra A mim, única diferença é que os cargos técnicos nos Estados Unidos, lá existe uma paridade de salário melhor do que a nossa realidade. Então, se você frita hambúrguer, como o Eduardo Bolsonaro já fritou, você consegue, tipo, levar a vida. Pobre, obviamente. Você nunca vai conseguir cursar uma universidade fritando hambúrguer, assim como na nossa realidade também não. Então, nesse ponto, elas são muito parecidas mesmo. Lá nos Estados Unidos mesmo, eu acho que a Tayla mencionou o Canadá também. Geografia, história, filosofia, não sei se tem sociologia, eles não são obrigados a fazer. Então, vai da pessoa querer fazer ou não. É o que acontece muito depois da pessoa se formar, não saber aonde ela está. Não saber que existe América do Sul ou América do Norte. É basicamente isso. É verdade, eles têm uma grade curricular diferente lá mesmo, é verdade. Eu conheci até umas pessoas que tinham estudado em Harvard, assim, e aí, por exemplo, você faz um curso geralzão em 2, 3 anos, e depois que você meio que se especializa em letras, assim, com mais 2, 3 anos, e gastando uma baita de uma grana. Mas até então você se forma numa graduação, só que ela é meio técnica, ela não é um bacharelado, ela é um, sei lá, é um técnico, assim. Mas fala, José. Mas essa questão do currículo filtrado, eu fico pensando que é igual o discurso do curso técnico, igual você falou. Tem casos que realmente é de urgência e que é muito útil para as pessoas, para elas conseguirem um trabalho, para ter o mínimo de dignidade, mas aí a gente está formando mais funcionário do que cidadão, do que indivíduo social, né? Isso que me preocupa. Porque aí a gente tem um bando de operário, né? Uma mão de obra barata, educação bancária. O cidadão que vai pensar o que vai ser o futuro daquelas pessoas tem pouquíssimo. Não, e tem o que o João comentou, assim, você forma um cara técnico,
tem engenheiro químico técnico, né, que tem essas coisas. Ele vai trabalhar e ele dificilmente vai ter uma ascensão social. Ele vai passar o resto da vida sendo engenheiro químico. Só que assim, meu pai era metalúrgico, né, da Ford de São Bernardo. Meu pai viveu numa época onde você podia ser metalúrgico e você ia galgando espaço, né? Meu pai foi ganhando mais dinheiro com a vida. Hoje em dia, não. Hoje em dia, provavelmente você vai ser pobre o resto da sua vida. E mesmo Entendeu? com um curso universitário, hein? Mesmo com curso diploma universitário. Hoje, Então, quem assim, faz curso universitário tem que fazer dancinha no TikTok. é o mesmo que eu estou tempo, fazendo, então, exatamente. Estou fazendo exatamente isso. imagine quem só tem o curso técnico, né? Qual é a dignidade de vida essa pessoa vai ter? Não, a questão é a seguinte, gente. Eu acho que não importa a pessoa ter curso técnico ou mesmo não ter curso nenhum, né? Freiriano, vamos dizer assim, freiriano, né? Porque não adianta a gente ter também uma educação bancária, mesmo na universidade. O que importa é o conhecimento, o saber e a troca de saberes, né? A economia, nossa, deu um pau aqui. Ela caminha mesmo para a automação total, né? A industrialização, ela caminha para a automação e o fim dos empregos, né? Então, o sistema ele vai se autocolapsar no futuro, acredito eu. Porque ele é insustentável, né? A gente está demitindo um monte de gente que depois vai parar de consumir. O que adianta chegar à industrialização e automação e cortar empregos? Os industriais eles vão vender para quem depois, né? Mas Como se sustenta esse sistema. A Karen falou do sistema americano. Eu preciso ler um pouco mais da nova reforma do ensino médio. Eu não sentei para ler sobre, assim. Depois eu também não, pequei. O que importa, eu acho, é a valorização de todos os trabalhos, de todos os postos, com uma paridade de salário. Se a pessoa quer fazer planilha no Excel, tudo bem. Parabéns que você manja de fazer planilha no Excel, mas o salário dele tem que ser suficiente para que ele possa sustentar a família dele, a casa dele. Ter qualidade e dignidade, viver com dignidade. Sim, mas o que eu falo muito sobre do currículo escolar é exatamente isso que você falou, não fazer só funcionários, fazer um cidadão capaz de pensar onde ele vive, né? O que é o que eles estão tentando desmontar. Isso aí. Isso a gente não vai encontrar mesmo, né? Eles não querem cidadãos emancipados, eles querem continuar que nós sejamos sempre ovelhas, né? Mas o que vai transformar a sociedade, como ela também foi transformada na Europa, é justamente essa consciência de quando a gente, mesmo que somos operários do sistema, a gente ter consciência que a gente precisa um dia se apropriar dele e da nossa própria mais-valia, né? Da valia da nossa força de trabalho, da nossa mão de obra, daquilo que a gente sabe fazer. Como o Lucas disse, né? Que o pai dele era metalúrgico, e ele pôde se emancipar de certa forma. Hoje em dia os salários estão tão escorchados que não sobra, você não tem garantia nenhuma. Então, hoje, quem é que consegue comprar uma casa, né, ter um patrimônio, fazer uma previdência no futuro? Né? É muito preocupante. Então, é foda. A gente tem que entrar no mercado de trabalho, ter um curso superior, no mínimo, falar 2 idiomas, no mínimo, né, e continuar lutando, cara, porque senão... Eu fico feliz que vocês gostam de discussão. É que eu não tô dando aula, gente. Eu tô só cuidando do curso. Então, pra mim, eu sinto falta. Fala, Leila. Depois a gente vai fechar a aula já, tá, Leila? Que a gente tá com... Mas pode falar. Depois eu deixo a Karen encerrar já. Pode falar, Leila, que daqui a pouco eu encerro. Acho que a gente já tá com... Mas pode falar, fica à vontade, Leila. Eu queria falar que eu tô gostando muito do debate. Esse tipo de debate é muito importante para a minha construção, inclusive, porque eu faço parte de alguns coletivos aqui da região e isso é muito importante, agregador. Nossa, mas que legal. Infelizmente, muito legal. Eu espero na próxima aula poder contribuir ainda mais com as informações sobre as minhas construções. Mas eu tô com 5% de bateria e vou precisar sair da aula. Vou me despedindo de vocês. Imagina. E foi um prazer estar contigo. Vai ficar gravado, né? Que bom. E aí eu acesso lá as informações depois. Um beijo para todos. Fiquem com Deus, agasalhem-se. Tá muito frio. Sim. Tá muito frio. Com Deus, gente. Beijão. Valeu, Leila. Bom final de semana, gente.
Vou pegar um café, gente, segura um pouco mais a aula aí, eu vou pegar um café. O que eu quero perguntar é sobre a aula de hoje, né? Que a gente ficou um pouquinho discutindo, mas vocês conseguiram entender alguma coisa? Que é a minha primeira experiência dando aula, então não estou muito confiante. Mais ou menos. Eu gostei, eu ia te perguntar da matéria, né? Porque tem bastante matéria, você falou de bastante, você pontuou bastantes datas aí, né? Desde o período colonial e foi falando assim com detalhes, e eu não anotei. Só, você tem, lógico, a lâmina principal, né? Que você fala, né, a partir daqueles momentos, mas os tópicos de todos os anos, essas coisas desse material todo, você não tem, né? A gente tem que começar a anotar, né? Eu recomendo que quando eu começar a aula, vocês já vão anotando as partes importantes que vocês acharem nos slides, até porque eu não vou colocar o texto inteiro nos slides, entendeu? Ah, tá. Eu tava lendo a mensagem do Luciano. Eu prefiro que anotem, porque pode esquecer, eu pelo menos esqueço muitas vezes o que eu falo. Então, pode acontecer de vocês só ouvir não vai ser suficiente, entendeu? Vocês precisam ter uma colinha ali para poder anotar todas as informações que eu apresento. Isso que é o problema da aula digital, não tem, a gente não tem amiga que anota tudo para depois a gente tirar xerox. Esse é um problema mesmo. E na prova também não vai ter cola, tá ligado? É tipo isso. Gente, foi muito boa a aula hoje. Eu vou sair aqui, que eu acho que vocês já têm mais uma aula, né? Pra assistir. É isso, né, Orquiza? Tem a última agora, que é com o Luciano. Ah, tá. Eu achei que era aluno. Por Não. isso que eu tô aqui colocando. Beleza, então, gente. Bom final de semana pra todo mundo. E até Valeu, semana que professor. vem. Boa noite. Boa noite, gente. Boa noite. Aproveitar que o Luciano não chegou ainda. Amores, quem puder, quem quiser e puder, a gente tem aula amanhã, tá? Começa às 9. A gente pode discutir isso, tá? Depois eu posso fazer uma enquete com vocês. Pra mim faz mais sentido a aula ser de manhã, que eu acho Aula do quê? Oi? Aula do quê? Qual matéria? Amanhã às 9 a gente tem literatura. Tá. Às 10 a gente tem espanhol. E às 11 a gente tem filosofia, né? O que a gente... Aí eu, assim, dizer o que a gente pensou, mas aí isso eu pergunto pra vocês, porque se não fizer sentido pra vocês, obviamente não tem por que fazer. Eu acho que faria mais sentido ser de manhã, porque aula tarde, no sábado, eu já acho bem mais cansativo, ou aula à noite, caso vocês tenham alguma outra coisa para fazer. Uhum. E eu tento colocar mais de uma aula. Também acho um pouco cansativo vocês acordarem para ver uma única aula, né? Espanhol, inglês e filosofia barra sociologia, que é uma só, né? Eles têm prioridade. Então eles vão sempre ter, normalmente eles vão estar no sábado. Aí as outras horas ficam para professores que querem recompor o tempo, né? Literatura, o professor pediu uma hora a mais. E a gente quer dar aula extra para vocês, tá? Aí eu vou abrir a porteira para os professores que quiserem fazer. Tem professor que quer dar aula de dança, tem professor que quer dar aula de programação, tem professor que quer dar aula de política, enfim. Mas aí é um outro papo. Mas amanhã tem essas 3. E aí vocês me digam depois, podem mandar no grupo se faz sentido ou não. Professor, eu acho que uma aula só é boa. Não, eu acho que tem que ser mais de uma aula porque eu não quero acordar cedo. Eu tô tentando fazer pelo menos às 9. Acordar 8 da manhã no sábado eu acho sacanagem. Mas talvez 9 seja ruim também. Enfim, depois vocês dão esse feedback, tá? Manda ver, Luciano. A aula vai estar gravada, José. Vai, mesma coisa. As aulas sábado. Sábado eu sei que é um dia muito atípico para vocês, né? Então vai ficar gravado de qualquer jeito também. Sábado a gente, tipo, se não vier ninguém, a gente dá aula. Oi, gente, boa noite. Boa noite. Boa noite, professor. Tô só arrumando aqui. Eu vou ter que entrar com o computador também. Então, deixa eu aproveitar enquanto eu arrumo isso. Vocês
todo mundo que está aqui já entrou lá no grupo da física do WhatsApp? Tem alguém aqui que ainda não entrou? Quer que eu mande o link agora? Se pronunciem aí, manda no chat, fala alguma coisa. Eu estou no grupo. Você está no grupo? Tô. Ah, vou mandar o link lá. Física 21.